live aqui durante esse período, né, de quarentena por causa do coronavírus, a gente rezando aí para ver se a situação melhora, porque realmente a coisa está de uma forma aí que as últimas gerações, a minha, a anterior, né, e as que vieram depois da minha, nunca viveram coisas assim, né? Realmente eu nunca vi isso. Essa coisa de todo mundo aí em casa, não podendo sair direito, quando sai tem que manter, né, a distância das pessoas, né? E a gente não sabe também até onde, até quando vai. E eu sei que vendo isso, né, a gente se assusta. A gente se assusta porque realmente, quando é uma coisa assim, do jeito que está sendo, né, durante um tempo indeterminado, a gente não sabe direito quanto tempo vai durar o negócio. Isso é pedreira, né? Isso é uma coisa difícil, né? Então é por isso mesmo aí que a gente tem que falar de karatê, né, do jeito que ele tem que ser treinado e dá para ser treinado, né? Por isso que eu estou fazendo aqui essa live. Hoje, antes, né, de ontem para hoje, acabei não avisando a muitas pessoas, né? Não sei se vai ter muita participação, ou um bom número disso, né? Mas de participantes e tal. Mas eu acho legal essa oportunidade que a gente tem hoje em dia, como eu estava falando ontem, né? Essa facilidade aí de nos comunicarmos dessa forma, né? Eu acredito que a gente deva realmente pegar esse momento, né? Pegar esse momento em que as pessoas não podem estar nos seus dojos, né? E criar o hábito, para quem não tem, do treinamento em casa. E era disso que eu estava falando ontem, né? Ontem eu falei bastante aqui a respeito disso. Os Ramon, né? Isso. Boa noite aí, Ramon. Seja bem-vindo aí nessa live pra gente bater um papo aqui. Você pode falar o que você quiser aí a respeito do tema treino em casa, né? Que é uma coisa que eu já faço há bastante tempo, né? Faço desde o início da prática do karatê, né? E posteriormente ao meu afastamento da escola do meu sensei, né? Eu intensifiquei isso, né? Então estou trazendo muito um pouco dessa experiência para esse momento em que as pessoas que não têm muito hábito de treinar em casa, né, para que elas pensem em determinadas coisas, determinados detalhes. Por quê? Porque o máximo que a pessoa pode pensar automaticamente é pensar em treinar, que ela treina no dojo. Você pode entender isso como uma coisa já super válida, uma coisa super louvável, mas por que não pegar esse momento e pensar fora da caixa, né? Então é por isso que eu estou tentando contribuir, mais do que fazer vídeos, né, de instruções de como se faz, como se executa, né? O Gedambarai, o Uchuque, Sotodeoke, coisas que você sabe, eu sei, todos nós que praticamos já sabemos, não é isso que eu vou trazer, né? Nesse momento crítico que a gente está vivendo. Eu estou aproveitando para trazer essa ótica, Ramon, para, nesse momento, ver se entra na cabeça das pessoas a importância, né, de uma reflexão durante um treino particular, né? Quando isso acontece, eu percebo, porque experiência própria, né, que no meu caso foi assim, você dá um salto grande de compreensão do que você estuda com o seu sensei, né? Caso o indivíduo ainda frequente uma escola, que é o caso aqui das pessoas que realmente não estão podendo praticar, né, nos seus dojos, estão vindo para cá, estão trazendo a prática do karatê para cá, para casa delas, né? Então estou aproveitando esse momento, né, que eu estou vendo, está até engraçado, né, porque a gente vai para o Facebook e vê um monte de profissional
fazendo o que eu já faço há muito tempo, né? E agradou muitas pessoas com o tempo isso, essa autoexposição, né? E ao mesmo tempo desagradou alguns outros que estavam pensando assim de início e durante um bom tempo, né? Que eu trabalho essa coisa do karatê, dessa reflexão do treino, né? Do karatê em casa, acabou que irritou algumas pessoas, e as pessoas atacavam, pô, vai fazer isso, vai treinar num dojo, sabe, sai de casa, tira essa barriguinha, essas coisinhas assim que não acrescenta, né? Falta de entendimento e identificação dessas pessoas com o trabalho. Então, eu tenho falado aqui desde ontem, Ramon, sobre essa coisa do indivíduo treinar, né, o karatê, aproveitando que ele está em casa, que ele ali, ele é o seu inspetor, o seu próprio instrutor, ele que vai reparar nele mesmo diante de um espelho ou mesmo de um celular, filmar o treinamento é muito importante, né? Então, nesse momento, não só aperfeiçoar a técnica, porque é uma coisa que você sabe tão quanto eu, a gente tem que sempre que corrigir, repetir, né? Não só isso dentro do estudo tradicional, como também a gente precisa pensar em cima daquilo, né? Porque quando a gente vai observar de uma forma mais profunda, a gente claramente constata que são várias as possibilidades de aplicação, né, das técnicas, né? E isso aí, né, eu aconselho a você que está aqui na live comigo, dá uma olhada no meu canal no YouTube, caso não conheça, né? Que lá eu já tenho feito já durante alguns anos já esse tipo de treinamento em casa, de reflexivo, trazendo dicas, trazendo uma ótica muito particular, né, para as pessoas, a qual eu poderia guardar para mim, mas eu divido com as pessoas. Boa noite aí, Rafael. Obrigado pela presença novamente. Estou falando aqui com o nosso amigo aí, Ramon. Estou dando continuidade ao papo de ontem, né, da importância do treinamento em casa e o quanto isso trouxe para mim. E eu acho assim, como está todo mundo praticamente obrigado, né, a treinar em casa, né, eu acho legal eu trazer isso, né, dividir isso, que é uma coisa que eu falei com ele agora. Eu poderia guardar para mim, tá, as reflexões, né, mas eu lá atrás eu optei por dividir com as pessoas e trabalhar com o karatê dessa forma, porque aconteceu, como eu falei ontem, eu não lembro se o Ramon estava aqui, mas eu posso falar para ele, que quando eu saí, né, eu peguei a movimentação do karatê e saí ali daquela coisa que a gente espera, né, captar e tudo. Não que eu saí e parei de fazer, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas quando eu peguei a movimentação, comecei a fazer casamento de técnicas e assim por diante, de um kata com o outro, eu fui conhecendo cada vez mais a movimentação da arte, fui conversando com profissionais, né, de um modo geral, dentro ainda da escola onde eu estudava e com outras pessoas, né, e assim eu fui reparando que as pessoas enxergavam a amplitude e a profundidade do karatê, né, de um modo mais profundo. Então, não foi genialidade, eu particularmente não vejo assim, não foi o pulo do gato nesse sentido, não foi nada disso, foi um processo natural que aconteceu comigo, né, de observação, né, de casamento de técnicas, o estudo, né, que essa semana até eu conheci um outro adepto de karatê que ele falou, não, mas o sensei Funakoshi, ele apoiava a prática da movimentação livre do karatê. Eu falei, então, tá vendo? É uma coisa que eu, particularmente, já fazia, né, sem saber disso. E até aproveitando aí, o Rafael e Ramon, anos depois, pouco tempo atrás aí até, eu descobri que o Sensei Kanazawa já fazia isso. E no final dos anos 70, início dos 80, ele já fazia em ambiente de campeonatos apresentações com a movimentação dos kata mesclados. Entendeu? Ele já fazia esse tipo de experiência ali. Isso é muito legal, porque é mais uma confirmação de que um trabalho como o meu não está querendo inventar moda, não está
querendo inventar, eu não estou querendo inventar kata novos, não tem essa ousadia, não é isso, é só pegar toda essa riqueza que a gente tem na nossa arte marcial e estilo e trabalhar de uma forma ampla que vai servir para mim, vai servir para cada um de vocês. Por exemplo, eu estou lá, seja num campeonato, ou seja em qualquer ambiente do karatê, ou de artes marciais em geral, né? E tá um de vocês dois lá apresentando um karatê de uma forma ampla, como é que aquilo não vai me satisfazer? Então, é claro, eu vou ficar super satisfeito. Boa noite aí, Márcia. Seja bem-vindo. Estou falando da importância do treinamento particular, né? Que as pessoas estão precisando fazer por falta de dojo, né? Que poderiam ao dojo. E estou falando que eu já faço isso há muito tempo. E isso traz, né? Acrescenta muito quando o indivíduo pensa fora da caixa. Não só repete o padrão do dojo, entendeu? O cara vai lá, começa a entender a movimentação, casamento de técnicas e assim por diante. Então, como eu estava falando, se eu vejo qualquer um de vocês três aí, né? O Rafael, o Ramon e a Márcia, vocês executando um karatê muito fluido, belos casamentos de técnica ali, faz e acontece, aquilo vai, fala, poxa, que legal, que o meu trabalho também ajudou eles a trabalharem também o karatê deles. Eu não estou ensinando nada para ninguém, eu estou trazendo uma ótica, né, para outros profissionais como vocês, para que vocês estudem, né? E não que eu esteja ensinando, volto a dizer, como vocês podem chegar para mim e mostrar, olha só, tá, eu reparei nossas técnicas, assim, assim, assado. Isso tudo pode nascer muito mais numa oportunidade como agora a gente está vivendo, de treinos particulares, uma realidade a qual eu já vivo há muito tempo, né? Sempre aí em casa, sempre fiz o dever de casa. Mas tem muito mais oportunidade, né, da gente treinar, evoluindo, com consciência do que está fazendo, treinando sozinho, do que no dojo. No dojo a gente está ali para aprender e ser corrigido, né? Aprender, captar ali do nosso sensei e ser corrigido. E vai, e vai, e vai. Agora, geralmente no nosso dojo, a gente não fica à vontade de trazer qualquer mentalidade, pensamento de aplicação ou coisa assim, diferente da escola que a gente está seguindo. A nossa presença ali, né, o respeito ao sensei que a gente tem, já inibe qualquer iniciativa dessa. Então você não mostra, você no máximo pode conseguir fazer o que eu falei ontem. Você pode chegar para o seu companheiro de treino e falar, olha só, essa aplicação você pode fazer assim assado. Certa vez eu mostrei com faixa marrom determinado desenvolvimento de técnica. Eu falei, ó, você pode fazer assim, 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 assado. Pô, legal, mas aí tá aparecendo um enxurro. Eu falei, mas eu estou usando técnicas que você sabe que karatê. Estou usando, né, as terminologias aqui, as nomenclaturas de cada técnica. Então isso aqui é karatê. Né? Então existe, eu fui vendo cada vez mais que havia uma conexão do karatê com outras artes, né? E eu volto a dizer, isso não precisa de genialidade, é só observação, né? E é uma coisa que o oriental tem muito, essa coisa de ser observador, né? Então eu acho que esse momento para cada um de vocês vai ser muito importante, né? Vai ser importante para os mais graduados, para os caras que têm a mesma graduação que eu, e para o pessoal de nível que vai ser importante para todo mundo esse momento, mas pensando fora da caixa, que é a proposta desse trabalho aqui na internet, eu acho que vocês vão lucrar mais, né? Por exemplo, o Rafael aí, ele está sempre em cursos de grandes mestres, ele faz bem. Por quê? Ele vai captando, vai captando, vai captando, porque, como eu falei ontem, não tem como ter um único mestre que é o Senhor da Verdade. Ele pode ser extremamente bom em karatê, pode ser fera e conhecer demais do karatê, mas ele não vai conhecer tudo, ou mesmo às vezes até conhece outras versões de aplicações, mas não prefere adotar aquilo para ele, né? Ele não pega aquilo ali para ele, mas ele conhece, mas ele não treina dentro daquela lógica. Então, quando a pessoa faz como aí o nosso amigo Sensei Rafael,
que é uma coisa que eu já fazia e outras pessoas fazem também, observo vários mestres, a gente lucra muito, né? A gente lucra muito e traz muito da nossa expressão pessoal dentro do Karatê, né? Parece, eu sempre falo esse negócio de expressão pessoal, parece muito uma repetiçãozinha de Bruce Lee, que está pegando a carona, porque ele falava muito disso, né? Da autoexpressão, mas é uma verdade, né? Duas coisas que ele falava que era uma coisa realmente verdadeira, né? Ou melhor, três. A primeira é essa, de você procurar a sua própria expressão, né? Na prática da arte marcial que você pratica. A segunda é a realidade do conteúdo emocional na hora, né? Que ele mostra isso até naquele filme Operação Dragão, que quando ele fala que o indivíduo fala para o garoto, né? Se ele sentiu o conteúdo emocional ao aplicar aquele Yokogiri, né? E o conteúdo emocional tem muito a ver realmente com o que você está sentindo ali, né? Você está sentindo, sabe, no Kamae, o guerreiro, você tá, é o teu dia para fazer acontecer ali no comitê, entendeu? Então você tem que estar antenado com aquilo, você tem que estar sintonizado com a arte, né, para que ela venha fluir. Eu penso dessa forma, eu observo dessa forma. E aí entra realmente os ensinamentos, Zanshin, né, Mushin, né, e assim vai. O que acontece? A terceira coisa que ele falava que era legal, que se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que é verdade, é que realmente os estilos, a ideia de estilos separam as pessoas, né? Em realidade, em se falando de Karatê, isso tudo vocês vão observar se vocês se permitirem no treino em casa, sem fiscalização. Porque aí é você com o Karatê, é você com a arte, e não necessariamente com a escola que você representa. Porque nós temos aí a JKA, a JKS, a SKIF, né? Aquela lá que eu esqueci lá do Sensei Mikio Ehara, tem a europeia lá, a WKF, que é mais voltada para o esporte, tudo. Mas existem várias escolas, né? Vários, né? No caso, a WKF é uma federação, né? Mas tem uma linhagem muito própria deles ali, voltado para campeonatos, que não me interessa a respeito tudo. Mas, independente disso, né? Eu, por exemplo, sempre falo para as pessoas, sou filiado à SKIF, o CC Canasal. Mas isso não me impede de observar a JKS e o modo como o Asai lidava com aquela fluidez do Shotokan, né? Aí eu pergunto para vocês, eu estaria com essa liberdade de pensamento dentro de uma única escola, seguindo um único sensei? Eu acho que não, né? Porque depende muito desse profissional que esteja ali te orientando, né? Te ensinando, né? Sendo seu tutor nas artes marciais. Então, pensem nisso, pensem nesses aspectos, porque realmente, como eu estava falando, quando ele falou, os estilos separam as pessoas, no caso dele, ele era um cara desapegado com tradições, ele não queria mais seguir o Wing Chun, né? Nada do que ele estudou, ele queria necessariamente um vínculo, né? Mas nós não, nós temos um vínculo com a tradição do Karatê, nós somos faixas pretas, nós temos um entendimento, né? Dentro de um estilo formalmente que, pelo tempo de prática de cada um de nós, pelo que a gente obteve de resultado, a gente vê que vale a pena acreditar num estilo rico como é o Shotokan, como seria lá o Goju-Ryu, né? Como seria aí o Shitoryu, o Shorin-Ryu e todo o estilo de Karatê, né? Mas quando a gente olha o Karatê em si, e ele diante de situações reais, o que acontece? A gente vai ver que a gente vai precisar sair daquele panorama ali de média e longa distância, por exemplo, no Shotokan, né? E chegar perto do indivíduo, do adversário, né? E aí a gente vai entrar com técnicas diferenciadas que estão lá nos kata, entendeu? Tá tudo lá, mas é pouco explorado de determinada forma. Aí você começa a entender que fora do programa estabelecido dentro do estilo, né, e a escola que você segue, no caso Shotokan, o estilo, né? Eu também falei um pouco disso ontem. Vou voltar aqui a falar para a Márcia e para o Ramon. Quando você entra nesse aspecto de encurtou a distância, você começa a entender a importância de pensar karatê, independente de Shotokan.
entendeu? Eu acho isso. Boa noite aí, Jolielson, né? Boa noite, seja bem-vindo. Estou refletindo aqui a importância de se treinar em casa, né? E eu já fazia isso nesse trabalho há um bom tempo e agora está todo mundo tendo que fazer isso, né? Eu até brinquei com o Ramon no início, né? O Rafael deve estar constatando isso na internet. Tem um monte de gente na internet, na sua sala de aula, tentando, né, mostrar karatê. Então, é uma coisa que eu já fazia nesse trabalho há um tempão. Boa noite. Então, realmente, quando você vê o karatê, né, numa situação, você, na realidade de um cara bom em lutar de perna, vamos supor que ele seja lá do Wing Chun, é um perigo de perto, né? Do Goju Ryu, também é muito, sabe, escorregadio. Você fala, pô, peraí, deixa eu... Primeiro, é bom você conhecer outros estilos, né, de karatê e artes marciais, né? E saber lidar com aquilo. Para saber lidar com aquilo, você tem que se permitir pegar o que você sabe, toda aquela argumentação técnica e bagagem do Shotokan e colocá-la numa situação desconfortável. E essas reflexões só virão, primeiro se você se permitir, mas nos treinos particulares e não em treinamentos dentro da sua escola, do seu dojo. Não vai acontecer. Dificilmente, é o que eu falei. Desde 1993, quando teve aquele boom dos Gracies lá nos Estados Unidos com o UFC 1, de lá para cá, eu nunca vi nenhuma escola japonesa, de Shotokan principalmente, se posicionar, né, para trazer cursos e mais orientações para todos nós de como agir diante do jiu-jitsu. Depois veio o Muay Thai, o boxe já estava naquele meio, nunca houve. Então se a gente não procura com a nossa arte marcial fazer pesquisas, pensar de uma forma ampla, a gente fica com a visão muito do estilo, limitada, Shotokan contra Shotokan, né? E, gente, a vida não é isso, né? Então, esses estudos particulares, para mim, sempre me trouxeram uma coisa muito legal, me acrescentaram muito, né? Então, eu acho que é o momento de dividir isso, principalmente agora, com vocês, e quem tiver interesse nesse tipo de trabalho que eu já tenho há um bom tempo, alguns anos, vai lá no meu canal Sensei Alan Franklin, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho, que é para vocês terem notificação de novos vídeos, né? Ficarem atualizados. Eu estou sempre falando disso. Treinamento em casa é feito, na maioria das vezes, na sala. Né? Já gravei quase em todos os lugares da minha casa, só não gravei no banheiro. Mas eu gravei em várias partes de casa, gravei também num salão que eu tenho aqui de ginástica dentro do meu condomínio. Eu estou sempre tentando dar esse tipo de instrução de reflexão fora do padrão que é estabelecido, mas sem necessariamente ser fora do estilo, porque nós temos um estilo extremamente rico e completo. E mestres como Kanazawa, Asai, Yahara e tantos outros já mostraram isso, né? E esses homens sempre tiveram uma visão à frente, é o que eu falei ontem. Quando o indivíduo que tem a oportunidade de ver um vídeo do Kanazawa aqui em 1986, foi a primeira vez que ele veio aqui, eu tenho esse vídeo, é um vídeo de 2 horas e pouco, quase 3 horas de aula, se eu não me engano, um aulão que ele deu aqui numa quadra. Eu acho que foi, talvez tenha sido uma gravação de 2 dias, eu não sei, sabe? Mas é um vídeo enorme e você vê que o cara tava anos-luz, em 80 e pouco, né? Já tinha essa fluidez toda aí desses vídeos dele da jovem, né? O cara estava à frente. Por quê? Eu falei disso ontem. Por quê? Porque eram mestres, o Kanazawa, o Asai, etc., eram mestres que já tinham vindo daquela visão, daquele karatê bem rígido da NKK, né? Que posteriormente virou JKA, mas depois foram vendo, sabe, a fluidez da coisa, né? As possibilidades dentro do Shotokan, porque eles se permitiram observar em outros estilos, entendeu? De karatê, que parece que, por exemplo, se vocês procurarem saber, se é que já não sabem e sabem até mais que eu, com relação a isso, a história deles, o mestre Asai estudou até um estilo de Kung Fu. O mestre Kanazawa, além de andar por Okinawa, né, e o mestre Asai também,
Estudou Tai Chi Chuan, estilo Yang, Aikido e assim por diante. Então, quer dizer, a bagagem que eles tinham era além. Antigamente, nós tínhamos aqui na década de 60, 70 e 80, era seguir a orientação da escola. Né? Então, quem estudava Karatê naquela época ia ficar com aquela visão só, né, da NKK e assim por diante, que não era ruim, longe disso está. Sempre foi excelente, direto ao objetivo, uma máquina de combate, estilo, né? Super bem dirigido. Mas por que que até no Japão o Kanazawa e o Asai deram um passo maior? Né? Porque eles pesquisaram fora. E é nesse momento, né, que vocês têm com vocês mesmos, nos treinos particulares, sem muito contato com outras pessoas, é que vocês vão constatar, né, a possibilidade de pensar fora da caixa. Não é a corona não, tá, gente? Falei ontem aqui, estou repetindo. Pelo menos eu acho que não. É só pigarro mesmo. Até porque eu estou falando bastante. Então, pegue esse momento, né, para refletir com relação à riqueza do estilo, né? Não sei o estilo aí da Márcia e do Jo Lielson, né? Acho que é isso que eu estou olhando seu nome, não é isso, né? Não sei o estilo de vocês, não lembro se eu já falei com vocês, mas ainda que seja o próprio Shotokan ou o Goju-Ryu, qualquer estilo de karatê é extremamente rico e preparado para qualquer situação, né? Então, são nesses momentos de buscar treinar, não só se corrigir ali a movimentação que você treinou, estudou com o teu sensei, mas você treinar as combinações técnicas. Tá, daqui então eu faço aqui Kosauke, Domura, Zuki, tá, e aí? Pá, pá, sabe, fazer casamentos técnicos, fazer combinações. Ah, os Shotokan também, né? É o mesmo que o meu. Então, por exemplo, um mestre aí, como mestre do mestre, do meu mestre, que era o Juichi Sagara Sensei, ele era um cara que estudava paralelamente Goju-Ryu. Ele era graduado em Goju-Ryu. Poucas pessoas sabiam disso na época. Ele ia lá no Sensei Akamine, o Shikan Akamine, foi o primeiro Goju-Ryu que tivemos aqui no Brasil, né? E era um Goju-Ryu que não era puro, não era KGA, não era nada disso. Era um Goju-Ryu. Tinha ensinamentos do Shōjun Miyagi ali, de Goju-Ryu, mas tinham muitas técnicas, né? Pelo que eu ouvi falar, próprias da família do Sensei Akamine, tá? Que parece que ele era de Okinawa, se eu não me engano. E lá, inclusive, vale ressaltar aqui, eu não sei se houve outra fonte, tá, de transmissão do que eu vou falar, em termos de técnica. Mas o que eu soube, até porque eu aprendi um pouco disso nessa nossa linhagem, que vem ali do Sagara, mas que paralelamente o Sensei Benedito Nelson, que foi mestre do meu mestre e discípulo de Juichi Sagara, ele também foi aluno do Shikan Akamine. Nessa linhagem de Akamine, ele ensina, na época, para os alunos de um modo geral, ou particular, não sei como foi isso, mas ensina, tanto que chegou alguma coisa em mim, outros alunos dessa linhagem, o Kumiuchi, que é a técnica de solo, né, usada em Okinawa, que a gente vê um pouco disso, algumas imobilizações, né, no chão, na escola do Morio Igaona, né? Só que não se limita a isso, voltou. Não se limita o Kumiuchi a só imobilizações. Você prender o indivíduo, né, no chão, né, um Degarame, Jujigatame, nada disso. Tem isso, tem um pouco disso, né? Mas você segura, né, e bate ao mesmo tempo. Se você estiver lá no Jujigatame, você está no Degarame, tu prendeu e pum, cotovelo, joelhada embaixo, né? E existe aquela questão de você bater em músculos, costela, pontos bem, sabe, complicados, que machucam bastante, né? E isso veio parar na minha linhagem, né? Conta aí com mordida, beliscão, tudo para você sair, né? Você rasga a pele, você se tiver que pegar um indivíduo por aqui, você pega, é uma coisa feia, tá? É coisa de sobrevivência. Então está nessa linhagem. Né? Então ele não conta só com aquele jogo do jiu-jitsu, vai pra cá, vai pra lá, não é só isso não.
Ele não tem aquilo tudo que tem no jiu-jitsu, né? E no judô. Tem algumas técnicas de mobilizações que são as mesmas, né? Inclusive, vale ressaltar, o karatê tem muita queda. Não é só aquelas quedas, né, as famosas quedas do mestre na coxa, tem mais ainda, e assim por diante. Mas toda e qualquer reflexão, ou às vezes mesmo até um papo desse só rola aqui fora de escolas. Porque por vezes você tem que ir lá seguir o programa da escola, fazer o kata, acabou o horário e vai embora. Mesmo que você converse com o seu sensei, ele tem a vida dele, às vezes não dá tempo, cada caso é um caso, né? Então tentem nesse período fazer isso. Tentem fazer isso, essa coisa de pegar o que vocês aprenderam e fluir com aquilo, sabe? Fazer a coisa realmente tomar uma cara própria, né? Não é mudar o estilo, porque o Shotokan, vamos lá, do Asai para o Kanazawa já tem uma diferença, os dois são fluidos, mas cada um entendeu e incorporou o que aprenderam, né? Mais sobre o próprio Shotokan, estudando outros estilos de Karatê e outras artes, cada um viveu aquilo de uma forma, e os dois maravilhosos, né? O Mikio Yahara aí, também até hoje cheio de saúde lá, mesmo com bastante idade já, dá um show. Então acho que esse tipo de reflexão, né, que vai vir durante esses treinos pessoais, né, esses treinos particulares, e é o que eu falo, eu estou aqui para dar essa força aí para o pessoal que está querendo dar continuidade aos seus treinos particulares e não tem muito incentivo, né? Porque a maioria tem dificuldade, né? Então tá todo mundo aí vivendo a minha realidade de que se eu não puxo treino para mim mesmo, eu não vou treinar, né? Eu vivi uma situação obrigado a isso, que eu falei, cara, sabe, me desliguei da minha escola, não quero tão cedo entrar em outra, porque eu não quero envolvimento com panelinha aqui e ali e tal, e eu dei um bom tempo, né? Conheço outras pessoas, como eu disse, sou afiliado à SKF, formalmente, em termos de Shotokan, sigo aquele modo, né, aquele modo de trabalho com o Shotokan, seja lá os kata, Kihon e tal, mas